E hoje a gente está tentando passar antes da nossa data marcada, que o seguro do Kong vence daqui 2 dias. Mas vou falar um negócio pra vocês, o Marrocos não é pra qualquer um, tá? Polícia? Pessoal, a expedição ao Marrocos chegou ao fim, estamos indo em direção à Espanha. E a pergunta que não quer calar, será que a gente vai conseguir passar na alfândega da Espanha tranquilamente, igual a gente passou quando nós entramos aqui na do Marrocos? É engraçado que no Marrocos, que quando você chega perto das cidades grandes, é super diferente do pessoal que mora lá no interiorzão, ou perto do deserto. A galera é mais malandra nas cidades grandes. A gente estava chegando no pedágio agora aqui, e o pedágio é assim, ó. Você pega esse papelzinho aqui, você paga lá na frente. Eu acho que no Brasil é assim também, né? Em alguns lugares. E aí a gente chegou perto do negócio de pegar o papelzinho, tinha uns 5 moleques mais ou menos lá. Eles pegaram o papel pra nós e daí perguntou pro Duda, pra onde vocês estão indo? Eu, Duda, Tanger Med, que é onde pega o ferry pra atravessar pra Espanha, né? E já de longe assim eu vi os molequinhos, só as carinhas de bonzinhos. Eu falei assim, vamos dar uma moedinha pra eles, vai. Daí ele pegou, entregou e falou, 5 euros. Aí a gente, 5 euros? Queria extorquir a gente no pedágio, os moleques de uns 10, 12 anos. Daí o Duda falou, vou chamar a polícia. Não. Entregaram o papel pro Duda. Daí a gente não deu a moedinha pra eles. Malandros, né? Em vez de estudarem, fazer coisas do bem, estão ali tentando extorquir turistas. Porque os carros normais que passavam, eles não pediam nada. Mas enfim, não ganharam a moedinha, ainda quase levaram uma buzinadona. Se eu morrer do coração, né, Gru? O trabalho se abastecido, não estava aceitando o cartão. No final deu tudo certo. Foi 1.900 de Rans, 171 litros. E a gente pagou 11,10, que é tipo 1,05 de euro. É bem bom. Então a gente vai com o tanque cheio lá para a Europa. E é isso. Agora vamos embora. Olha, lugar onde o trem passa. Ó, já dá pra avistar a Espanha, pessoal. Tô vendo aquela montanhona lá no fundão? Espanha já, muito pertinho. Nós acabamos de chegar aqui no Port Med, que é antes de você atravessar ali pra Europa. E você tem que apresentar milhões de documentos de novo, que nem quando foi para entrar. E hoje a gente está tentando passar antes da nossa data marcada, porque a gente já comprou o ferry para vir e para voltar. Então a nossa volta seria no dia 17, mas aí a gente acabou vendo ontem à noite que o seguro do Kong vence daqui 2 dias. Então a gente falou, vamos embora, vamos tentar remarcar a nossa volta para a Europa um pouquinho antes, tudo bem, né? Poucos dias antes. E a gente está aqui para tentar fazer isso agora. Então tudo aqui com a pastinha, com todos os documentos e vai lá tentar marcar um horário, ver se tem lugar na balsa também no ferry pra gente atravessar ainda hoje. Eu não sei, tá bem cheio de carros aqui, isso não é um bom sinal. Boa sorte, hein? Acabou minha internet. Qualquer coisa já pergunta se tem algum lugar aqui próximo pra gente dormir, se não der pra ir hoje. Boa sorte! E essa é a parte mais fácil, quando você está saindo do país. Então eles não estão muito aí para você, tá? Você pode ir à vontade, mas o problema é quando a gente chega na outra fronteira, que nem quando nós chegamos aqui no Marrocos. Nossa, assim, a gente demorou 1 hora, que foi super rápido. Tem gente que fica às vezes 4 horas esperando para passar, porque são muitos check-ins que você tem que fazer. Você tem que passar o caminhão no raio-x gigante, daí entra um policial com cachorro, fiscalizam muitas coisas. Então isso faz demorar bastante. Então agora aqui a saída do Marrocos eu acho que vai ser bem tranquila, só a questão de ter um espaço para a gente entrar dentro do ferry, ter um lugarzinho para nós. Mas eu acho que o problema é quando chega na Espanha, porque daí provavelmente eles vão querer fazer milhões de paragens para checar se está tudo certinho, além dos nossos passaportes, documentos do caminhão, ver se não está levando coisas ilegais. E é isso, né? Mas eu acho que vai ser tranquilo hoje, o dia tá bem bonito.
Tá um sol lindo aqui hoje, não tem vento ali no Estreito de Gibraltar, tá bem tranquilo o mar. Eu acho que vai ser meio um passeio no ferry hoje com o Kong. A gente vai levar o Kong pra passear hoje. Vamos que vamos, 2h30, daqui 1h e pouco, ó, tá com o ticket na mão e tudo. Aí. Vambora, fazer check-in. Já fiz check-in e agora passar pela imigração. Deste lado. Partiu Espanha. Esse porto aqui é gigantesco, já tá uns 5 minutos andando dentro dele. Bem organizado, ó, as estradas, você vai andando, bem sinalizado. Polícia? Desligar a câmera. Passamos pela imigração e pela polícia, né? São dois negócios diferentes aqui no Marrocos. Então são esses 2 pontos, é só para dar a saída realmente com o caminhão, porque é uma importação temporária quando você está aqui. Você tem a permissão de ficar com o caminhão 3 meses aqui, você também 3 meses. E agora a gente vai sentido ao barco que está ali. E daí a gente começa a imigração totalmente de novo ali do outro lado. Eu acho que é dentro do navio e quando a gente chega lá em Algeciras para fazer a imigração de novo, só que daí na parte da Europa. Há 51 dias atrás, nós estávamos exatamente aqui, nesse mesmo lugar, nesse mesmo mar, mesmo vento na cara, chegando no Marrocos, com medo, com receio, cheio de histórias que tinham nos contado. E sinceramente, nenhuma delas era nossa. E hoje, olhando para trás, nós sentimos que essa viagem foi uma das nossas maiores escolas de vida. Porque ter vindo para o Marrocos foi muito mais do que cruzar uma fronteira. Foi cruzar os nossos próprios limites. Foi descobrir que o que dizem por aí nem sempre é o que existe de verdade. O país que tantas pessoas nos pediram para evitar foi justamente o país que mais nos acolheu. A gente conheceu o Marrocos real. Um Marrocos de pessoas gentis, de sorrisos gratuitos, de chá compartilhado, de cores, de culturas, de estradas e de muitas histórias. Um país seguro, vivo, intenso, que abraça quem chega aqui com respeito e com o coração aberto. E eu lembro de todas as pessoas que falaram, não vão, mas ainda bem que a gente não ouviu, ainda bem que a gente decidiu escutar o que fazia sentido para nós e descartar o que não fazia, porque a opinião dos outros não constrói a nossa vida, a coragem é que constrói. Hoje, saindo daqui, nós sentimos que voltamos diferentes, com outra visão de mundo, mas bem mais leves e mais maduros, e com a certeza de que a gente não pode viver com a cabeça fechada. Não dá para formar opinião sobre um lugar ou sobre qualquer coisa na vida sem ver com seus próprios olhos. Marrocos nos mostrou isso, nos transformou nisso. Gratos por termos escolhido experimentar a vida e não só escutar sobre ela. Para ser bem sincero, eu estava com muito receio de vir aqui para a África, para Marrocos. E agora no final eu, sinceramente, acho que tenho que agradecer a Paty por insistir no ponto de vir aqui para a África, de fazer essa expedição. Eu achei que ia ser legal, mas o meu receio era totalmente voltado à segurança. Eu achei que poderia ser um lugar que possivelmente teríamos problemas, e foi exatamente o oposto. Então, para mim, essa foi, sem dúvida nenhuma, uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida, viajando, tanto na Joy quanto no Kong. Foi não só uma oportunidade de conhecer um lugar completamente diferente, mas também ver com outros olhos uma realidade que é bem diferente da que a gente vive e a que a gente vê todos os dias. Mas vou falar um negócio pra vocês, o Marrocos não é pra qualquer um, tá? Você tem que vir aqui com a cabeça bem aberta, com a mente aberta pra você viver uma coisa completamente diferente do que você tá acostumado.
Falar, hein? A gente gosta de um deserto, um areião, mas eu já tava com saudades do mar, aliás, saudades da Joy. Esse inverno tá passando voando, daqui a pouco já tá na hora de voltar pra ela. E a gente já tá aqui, ó, Gibraltar na proa. Saudades que eu tava de falar isso. Chegar na Espanhazinha. Nossa, foi muito rápido essa saída do Marrocos para a Espanha. Vocês acreditam que para entrar no Marrocos demorou mais que para entrar na Espanha? A gente fez todo o trâmite, o processo lá dentro do Marrocos, passar em raio-x, passar por várias paradas policiais, cachorros. E quando a gente chegou aqui na Espanha, a gente só passou em 2 policiais. Um foi para carimbar o passaporte, falar que você entrando na Europa, e o outro um policial com um cachorro que deu uma volta em volta do Kong e mandou a gente embora. Foi muito rápido. Não imaginava que era tão fácil assim. Eu achei que ia ter a maior coisa arada para fazer aqui na Espanha para entrar, porque a gente assiste aqueles seriados espanhóis, vis-a-vis, que a policiada fica em cima, né? Foi muito fácil. Mas eu acho que eles devem ter alguma... A gente está sempre dentro do porto, que são muitas placas aqui, né? A gente achou que ia ter muitas paradas para olhar, abrir tudo, não teve nada, porque a galera lá no Marrocos já faz tudo isso, então acho que aqui já chega pronto, né? Isso aí, voltamos para a Espanhazinha! Não tem jeito, né? Depois de semanas rodando no deserto aí com o Kong no extremo, alguma coisa vai dar errado, né? Então deu problema naquele freio lá, agora que a gente notou uma varetinha que estava fora do lugar, a gente conseguiu meio que fazer um remendo nela, mas agora chegaram as partes da borrachinha nova, então eu vou desmontar essa daqui e verificar exatamente o que eu devo fazer para que o freio fique balanceado. Essa varetinha nada mais é do que um indicador para esse negocinho aqui, que a gente está com muito peso ou pouco peso. Então quando está muito peso, ele manda mais potência para os freios traseiros. Quando está pouco peso, ele manda menos. E daí dessa forma o freio lá da frente e o de trás, eles freiam da mesma forma, o que fica de uma forma segura para poder conduzir o Kong. Então essa daqui é uma das primeiras manutenções que eu estou fazendo assim sozinho. Mas está sendo tranquilo. O Kong ele é um caminhão que ele permite esse tipo de manutenção. Mesmo quando você não sabe, você vai atrás, pesquisa, consegue fazer essas correções você mesmo. Então eu vou começar esse trabalho aqui agora. E essa daqui é a peça nova que chegou, que vai substituir essa daqui que quebrou em cima e ali em cima, né? E aqui embaixo também. Pronto, troca feita certinho, ajuste feito, agora é só testar e ver se ficou bom. Vamos lá. Falar um spoiler pra vocês aqui, ó, mas não conta pra ninguém não, tá? Os planos esse ano com a Joy são 2. O primeiro deles, a gente tá conversando em vender ela. E aí, se não vender a Joy, é o plano B, que provavelmente a gente vai atravessar o Atlântico. E para atravessar o Atlântico, a gente precisa passar aqui, ó, na frente do Estreito de Gibraltar para sair no Oceano Atlântico, que é logo aqui na frente. Então, talvez, no final do ano, teremos a Joy passando aqui.